na segunda-feira. Bom, alguma medida tinha que ser adotada. Eu tinha dito, viu, secretário, há muito tempo já para o Caran, com quem eu conversava com frequência, eu parei de conversar porque era só porrada em cima do Caran. Ô, Caran, você não está conseguindo segurar a quarentena. Ô, Caran, eu falei, bom, primeiro que o Caran não é responsável sozinho pelas medidas que ele toma. Depois ele acabou confessando que é um comitê de crise quem tomava as medidas. Eu falei assim, vem cá, por que vocês não voltam então com o rodízio e tenta conter o povo em casa, se é essa a filosofia do governador do estado e do prefeito da cidade de São Paulo? Falou assim, Datena, mas aí acaba a quarentena. Bom, eu ponderei com ele que não era bem assim e tal, porque o grande problema é o transporte coletivo. O grande X da questão é o transporte coletivo. Se você faz com que menos carros circulem, não é? Vai superlotar o transporte coletivo. Já teve tempo para vocês conversarem, mas eu senti plena sinceridade no senhor quando o senhor me disse hoje de manhã que não esperava aquela medida do rodízio do par ou ímpar. De fato, o senhor não foi comunicado antes por parte do governo municipal dessa medida, secretário? Bem, primeiramente, boa tarde, ou quase boa noite, Datena, a todos que estão conosco. Nós, realmente, na Secretaria dos Transportes Metropolitanos, não fomos avisados para que pudéssemos planejar desta medida da Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso não é muito difícil para o senhor? O senhor tem aí sexta, sábado, teve hoje quase que metade do dia, sexta, sábado e domingo, para tentar resolver o transporte coletivo da cidade de São Paulo, que é aquilo que eu falei. São Paulo não pode ser tratada como uma cidade capital do estado. Ela é uma das maiores cidades do mundo. Então, o problema que o senhor tem na mão é um dos maiores problemas do mundo, é o transporte coletivo, que ele não pode ficar cheio de gente, não pode. Eu vou repetir o exemplo de que a França está saindo do confinamento, porque tem menos gente, pessoa morrendo, passou menos gente morrendo, passou do pico, mas ônibus que tem capacidade para 80 pessoas vai trafegar com 20, né? Metrô, 700 pessoas, 120, e daí por diante. Não lhe cria um baita de um problema quando o prefeito decreta a volta do rodízio? Eu não entendi por que também par e ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, é par ou ímpar. Eu não entendi por que isso, mesmo porque as pessoas já têm placas preparadas para alternar-se, para trabalhar. Não entendi porque algumas categorias não foram contempladas como atividades essenciais. Mas tudo isso fica num plano que a população já discutiu e eu não vi uma pessoa elogiar até agora de todas que nós entrevistamos. O grande problema é que o senhor, já com a experiência que tem com o transporte coletivo, me dizer o que vai acarretar no transporte coletivo de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e das cidades que, obviamente, tem muita gente que trabalha em São Paulo e muita gente, inclusive, do serviço público de saúde, que é fundamental. Algumas cidades fecharam ao entorno de São Paulo e, de repente, chegaram à conclusão que não podiam fechar, porque tinha médico que morava ali, tinha enfermeiro que morava ali. Agora é o contrário. O que o senhor pretende fazer segunda-feira, secretário? Bem, Datena, primeiramente, nós dialogamos com as equipes nessa tarde de quinta-feira para que pudéssemos ter o planejamento. Nós temos hoje uma redução de demanda de 75% de um dia normal. Sem dúvida alguma, em dias normais, sem pandemia, um dos maiores desafios do mundo, poder comandar o transporte metropolitano, metrô, CPTM e MTU, aqui na região metropolitana de São Paulo, onde milhões de pessoas são transportadas e utilizam o meio de transporte. Sobretudo agora, nesse momento de pandemia, nós temos um desafio enorme, adicional, para que nós consigamos transportar as pessoas e manter o isolamento ou o distanciamento necessário, para que não haja aglomeração, seja nas plataformas, seja nos trens, para que nós tenhamos segurança à saúde.
Portanto, nós, da Atena, teremos sim um plano de contingência para segunda-feira no metrô e na CPTM e na MTU, para que a gente consiga atender todo o eventual aumento de demanda, o aumento de número de pessoas que vai ocorrer, sem dúvida alguma, porque você tem aí pessoas que utilizam carros para ir trabalhar, e sobretudo pessoas que são até mesmo a nível de aconselhamento para que venham utilizar o automóvel individual. Pessoas profissionais da saúde, os próprios operadores dos trens. Nós recomendamos que ele venha do veículo individual para que nós não tenhamos uma redução do efetivo, do número de pessoas que operam os trens, para que ele possa, é claro, ser preservado em termos de saúde, nesse momento em que nós precisamos muito de ter trens operando no metrô, na CPTM e, sobretudo, nessa possibilidade de aumentar ainda mais a nossa demanda a partir dessa medida da Prefeitura. O senhor tem dados técnicos, né? O senhor não trabalha de orelhada, a sua equipe trabalha com dados técnicos. Quando São Paulo promove o rodízio, significa que você vai tirar o cara que vem de carro, do carro dele e vai jogar no transporte coletivo. O senhor tem ideia do percentual de pessoas que devem usar o transporte coletivo a mais, envolvendo o transporte coletivo estadual na cidade de São Paulo, por causa desse rodízio que vai começar a funcionar segunda-feira em São Paulo? Bem, Datena, nós entendemos a diferença de dois momentos. O horário de pico, que é aquele horário onde muitas das pessoas vão trabalhar e voltam para suas casas. E os horários entre picos, que é aquele horário de vale, onde nós temos uma demanda, neste momento de pandemia de coronavírus, muito mais reduzida do que todos os horários normais. Portanto, neste momento, nós trabalhamos dentro de um planejamento, ainda que não está concluso, de um aumento de demanda de aproximadamente 25% a 30% da demanda atual, que são as pessoas que vêm a utilizar os trens, especialmente do metrô e da CPTM. Mas é claro que vamos estar preparados até para um aumento ainda maior no primeiro dia, sobretudo, dessa implementação. Fazendo um cálculo aqui, a gente deve ter, se não tiver mais hoje, hein? 8 milhões de veículos rodando em São Paulo, né? 8 milhões de veículos rodando em São Paulo. Não sei quantos tem placa ímpar, quantos tem placa par, não sei. Vocês devem ter dados aproximados disso. Desses 8 milhões, quantos caras que vão nesses carros e às vezes, né, levam a esposa, porque já estão juntos mesmo dentro de casa, né, levam os filhos no mesmo carro, ou quem tem necessidade de trabalhar em trabalhos essenciais, às vezes mais de uma pessoa vai no mesmo carro. Parece que o aumento vai ser maior do que esse que o senhor espera, de 25%. E o problema vai ser maior ainda. Que alguma coisa tinha que ser feita é inegável, porque isso aqui que está atrás de mim, eu estou dizendo que não é quarentena já faz tempo. Se eles tivessem voltado o rodízio da maneira normal, as pessoas iam cumprir o rodízio da maneira normal, porque o cara já está preparado. Olha, eu tenho meu carro para ir no dia tal da segunda-feira, eu tenho meu carro para ir na terça, eu tenho meu carro para... Tem cara que tem um carro só. Esse vai ter que usar o transporte coletivo. Ou então ele pega o carro emprestado de alguém, pega o carro de um amigo, fazem rodízio entre carros e tal. As pessoas se viram. Agora, quando você impõe dias pares e ímpares, vai sobrecarregar o sistema pra caramba. Agora, o senhor parte do princípio que é melhor esperar para ver o que vai acontecer na segunda, para então tomar outro tipo de medida. Que tipo de medida poderia ser tomada, então, secretário, se de repente congestionar de uma vez o sistema de transporte coletivo estadual? Atena, de modo algum. Nós temos uma expectativa dentro do que são hoje as pessoas em atividades essenciais. Sobretudo que o nosso momento hoje, majoritariamente as pessoas estão no sistema de transporte metrô e CPTM em horários de pico. Esse horário de pico antecipou, ele inicia nesse momento em torno das 5h30 da manhã para quem vai para o trabalho e vai até em torno de 7h30 da manhã. Então, nesse momento, essas 2 horas pela manhã, 2h30, nós temos que aumentar a operação substancialmente. Como eu disse, uma situação é aquilo que nós acreditamos que aumente o termo de fluxo, mas estar preparado com efetivo, com o número de trens e com uma operação até para um aumento de o dobro de que esse que eu lhe comentei,
para a próxima segunda-feira, que é a eventualidade. Como você mesmo mencionou, nós não sabemos o impacto dessa implementação específica. Portanto, nós temos que estar preparados. Por exemplo, nós estamos transportando no dia de ontem. Já está preparado. Vai ter, com certeza. Vai ter o dobro do esperado para não se colapsar o sistema. Tem mais, porque Exatamente. Não é só gente do serviço essencial que está pegando transporte coletivo, né? Porque tem muitos comércios abrindo na periferia, isso aí é mais do que claro, a gente já mostrou, as pessoas já sabem disso. As pessoas não entenderam o que é a quarentena, não é verdade? As pessoas pensam, muita gente pensa que nem pensa o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro não vai mudar de ideia. Ele acha que tem que abrir o comércio, tem que voltar a indústria a funcionar, que não é o que pensa o governador de São Paulo, que não é o que pensa principalmente também o Bruno. O Bruno também não pensa desse jeito. O prefeito não pensa desse jeito. Mas eu não vejo... E até você mencionou, Datena, um ponto importante. Porque a indústria em São Paulo está funcionando. Então você imagina todos os funcionários que atuam nas atividades industriais, nas cadeias de alimento, nas cadeias de medicamento, em todas essas cadeias que estão na construção civil e que são atividades hoje permitidas no estado de São Paulo e que eles terão que utilizar o transporte público porque, no caso do rodízio, não poderão utilizar o seu veículo individual. Bom, o que eu queria saber era principalmente isso e o senhor me deixou mais tranquilo. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a sua sinceridade, viu? É difícil você pegar autoridade sincera. Sabe por quê? Não é porque o cara quer mentir. Muitas vezes é porque o cara gosta de mentir mesmo. Mas é que às vezes há informações que a pessoa não quer passar para não causar mal-estar, para não causar pandemônio, para não causar pânico. Mas o Winston Churchill dizia assim, na política principalmente, na dúvida, sempre diga a verdade. Porque seria muito mais simples eu perguntar para o secretário hoje de manhã, secretário, quer dizer que o senhor já estava avisado pelo prefeito Bruno Covas e o secretário Caran, que é do mesmo partido do governador, que dão entrevistas coletivas juntas, o senhor já estava avisado. O senhor podia falar, realmente eu estava assim, para não criar nenhum problema. E o senhor falou de uma forma tão espontânea, e eu pensei que agora, depois de alguma outra conversa, o senhor pudesse ter uma outra resposta. Não, o senhor manteve a mesma resposta. Eu acho que a sinceridade é o que a gente precisa nesse país, principalmente nesse momento de muita dúvida, e eu não sei até que ponto de muita mentira ou não, mas que tem dúvida pra caramba, tem. Parabéns ao senhor pela sinceridade e parabéns por preparar o sistema para trabalhar dobrado na segunda-feira, porque com esse imbróglio da volta desse rodízio de uma forma que eu não entendi. O Bruno ontem me deu uma entrevista tão tranquila, dizendo que não estava tentando fazer tudo para não ter lockdown e tal, e de repente provocar um rodízio desse completamente diferente, que as pessoas não sabem como é que vão fazer. Tem gente que tem um carro só e não vai poder se virar, aplicativo não vai poder atender, só táxi, eu não sei. Acho que pensaram uma coisa muito grande do dia para a noite. E pensar uma coisa muito grande do dia para a noite normalmente não dá certo. Mas parabéns pela sua sinceridade e vamos acompanhar o impacto que nós vamos ter na segunda-feira nos transportes estaduais a partir do momento desse novo rodízio para o ímpar aqui em São Paulo. Obrigado, tenha uma boa noite, um bom resto de semana, um bom fim de semana. E eu tenho a impressão que domingo o senhor não vai dormir, vai ficar de olho no que pode acontecer na segunda. Muito obrigado, secretário. Com certeza, Datena. Muito obrigado a você por estar sempre aí informando e nos ajudando a informar os cidadãos. Obrigado, uma boa noite, estamos aqui à disposição. Lembrando da máscara, né, secretário? A máscara é importantíssima. Sempre use máscara. Saindo de casa e transporte público, usando máscara sempre para proteger a você e aqueles que estão à sua volta. Muito obrigado. Obrigado, senhor secretário. Sempre muito simpático e sincero. É muito difícil você pegar a autoridade, porque o cara é do mesmo partido, do mesmo governo, que é do mesmo partido do prefeito. Aí, de repente, você descobre que o secretário estadual
onde tem a capital, que tem 23 milhões de habitantes, metade da população do estado de São Paulo. O secretário estadual não é avisado que vai ter um rodízio do dia para a noite? Isso é um absurdo e quase que impensável uma coisa dessa. Porque não é uma cidade pequena do interior que resolve fazer isso. É simplesmente uma das 10 maiores cidades do planeta, a maior cidade do Brasil disparado, o maior número de veículos do Brasil e do mundo, talvez, per capita aí, que nós temos, que de repente, da noite para o dia, resolve fazer um sistema par ou ímpar de rodízio. E a maioria de quem a gente entrevistou estava insatisfeita. Ainda tem matéria disso? Do pessoal dizendo que é isso, que absurdo, não pode, não tem cabimento. Eu fiz uma pergunta, ninguém me respondeu. Ainda tem. Olha, o transporte já está lotado. Imagina como é que vai ficar com esse sistema par ou ímpar aqui em São Paulo. Põe na tela, meu querido amigo Latino, o maestro da televisão brasileira. Que carro é o seu, Latino? Não é o carro, a placa. Par. Aliás, hoje perguntaram na coletiva, no meio daquela coletiva, aquele rebu, o povo estava tão atordoado que alguém perguntou assim, mas e o zero vai entrar em que categoria? Meu irmão, tinha que perguntar para os árabes que inventaram a matemática, porque desde que eles inventaram a matemática, o zero é par, não é? O zero não é par? O zero é par, desde que o zero é par. Então, o povo estava tão atordoado, mas tão atordoado que o zero entra onde? O zero, meu irmão, entra no zero, que é o par. Agora, o Latino, por exemplo, a senhora dele tem necessidade de fazer hemodiálise. Tá bom, o dia que o carro par puder andar, ele vai andar com o carro dele. E o dia que a sessão de hemodiálise da mulher dele, que já é uma coisa terrivelmente cansativa e só quem faz, né, fica ligado numa máquina 3 horas, né, Latino? Para depuração, 4 horas para depuração do organismo e tal, porque os rins não funcionam. O rim é o nosso principal sistema de filtragem, um dos principais órgãos que a gente tem no organismo. Quando o rim para de funcionar, meu amigo, a coisa fica gravíssima, não é? Então, e o dia que ele não puder levá-la com o carro dele, como é que ela vai fazer e como é que ele vai fazer? Aplicativo ele não pode pegar, porque não é serviço essencial, talvez não seja, não encontra aí o aplicativo ali na hora para levá-lo com a placa necessária. Vai de transporte público, lotado possivelmente com a mulher dele fazer hemodiálise? Nós não precisamos andar nem 5 passos para encontrar um exemplo aqui. Você deve estar dando 1000 exemplos aí. Aliás, mande aí a sua... se mandar para o Facebook do Datena, os problemas que esse rodízio par ou ímpar vai pagar, dá para a Lu rodar no rodapé aqui? Dá? Hein? Se mandar para o Facebook do Datena ou manda para outro lugar? Deixa eu soltar, manda no Facebook aqui os problemas que você acha que esse rodízio vai causar para a cidade de São Paulo ou para você. Porque quem sabe, passando aqui no rodapé, né, com a Lu botando aqui no rodapé, não sei se é a Lu ou o Batifino que está aí, mas eles vão botar aqui no rodapé e quem sabe o prefeito e a equipe dele consigam ver aqui o tanto de problema que vai causar para tanta pessoa e talvez até segunda eles voltem atrás. Voltaram atrás com aquelas medidas esdrúxulas de fechar ruas em São Paulo como se fosse brinquedo de légua, que não deu certo. Eu até elogiei o Bruno, falei, Bruno, você é um estadista com o seu avô, não deu certo, volta atrás. Essa é uma medida, Bruno, que eu voltaria atrás antes de colocá-la em prática. Mas eu voltaria atrás. O senhor é o prefeito. Vamos ver o que a população achou do par ou ímpar. Par ou ímpar? Vai, ô Latino. Eu acho um absurdo, porque evita a gente usar o ônibus, né? Aglomeração de muita gente. Você já está no carro para evitar o ônibus? Isso, pouca gente no carro, só uma pessoa, 2, né? Ir no mercado rapidinho, voltar. Eu acho legal, mas isso que ele falou aí é um absurdo. Eu acho que tá errado isso daí. Porque tinha que parar tudo de verdade, que não tá real, só ver o trânsito que tá.
E isso aí não vai resolver. E as pessoas que precisam sair? Porque médicos, tem que ficar justificando. Emergencial. O único problema é que você é obrigado a pagar a multa para depois recorrer e quase nunca você ganha. Ou seja, quer dizer, vai acabar pagando pato quem precisa trabalhar de verdade. É. O pessoal que está na linha de frente, né? Então você não concorda? Não. Eu prefiro. Segundo os próprios passageiros, o efeito quarentena no transporte público em São Paulo, ônibus, trem e metrô, nunca foi grande. No começo, o fluxo realmente diminuiu, só que durou pouco. O lado bom é que todos estão usando máscaras, já que a aglomeração é inevitável. Não, tá tranquilo, até que tá vazio e o pessoal tá cumprindo com as regras tudo direitinho, todo mundo de máscara, entendeu? Usando álcool em gel quando embarca, quando desembarca, entendeu? Você não chegou a pegar ônibus lotado? Não, até agora não. Os ônibus de linha que circulam na cidade de São Paulo não chegam a ficar lotados, já que é grande o sobe e desce de passageiros. Mas quem pega todos os dias já notou diferença. Dependendo da linha que o passageiro pega, o ônibus pode não estar assim tão lotado. Agora, a maioria das pessoas que usa ônibus todos os dias fala a mesma coisa. No começo da quarentena, o cenário era outro, agora está bem diferente. Os passageiros estão começando a se aglomerar nos ônibus. Nas primeiras semanas todo mundo estava respeitando, depois voltou a ser a mesma coisa, porque tanto que eu pego todo dia lotado. Na estação Barra Funda, zona oeste da cidade, os horários de pico continuam carregados. Alivia um pouco no meio da manhã e da tarde, mas em alguns momentos não tem jeito. Tá aumentando bastante, viu? De manhã tá bem lotadinho já, o metrô também tá bem cheio. No terminal da Lapa, hoje cedo, a movimentação era grande, exatamente igual durante toda a quarentena. Este casal acabou de desembarcar no terminal da Barra Funda. Marido e mulher foram passear em Minas Gerais e ficaram por lá 2 meses, já que a cidade onde eles estavam praticamente fechou e eles não conseguiam sair. Nem entra nem sai, assim, ônibus, né? Aí como é que você fez para sair? Tive que pegar um táxi, ir até a cidade mais próxima e pegar o bonde de turismo para chegar até aqui. Só hoje conseguiram pegar um ônibus. Agora vão para o interior de São Paulo. Segundo eles, ao sair de Minas e chegar em São Paulo, nem parecia quarentena. Mais ou menos. Não estava muito vazio, não. Nós pegou em vários lugares, assim, normal. Você acha que se as medidas adotadas pelo governo de São Paulo tivessem dado certo até agora, a gente teria essa quantidade de carros na rua? Veja aí. Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Enche a tela, Latino. Olha a quantidade de carros que nós temos nesse momento. E eu acho que depois que o prefeito anunciou para o ímpar, os caras pegaram todos os carros pares e ímpares. Opa, vamos andar quinta, sexta, sábado e domingo com par e ímpar. Hoje eu posso sair com ímpar ou com par. Vamos escolher e tal. Isso quem tem carro. Acho que aí todo mundo resolveu sair. Cadê o raio do helicóptero? Onde é que está o helicóptero? Onde é que está o helicóptero nesse momento, hein? Onde é que está ele? Que lugar é esse aí? É Marginal Pinheiros ou Garrafa? Marginal Pinheiros, sim, da Atena, ali na altura da Raia Olímpica da USP. Lado direito, sentido Interlagos, e lado esquerdo, sentido Castelo Branco, da Atena. Para quinta-feira tem muito mais carro do que você pode imaginar. Então o cara diz o seguinte, não tem rodízio, eu vou mandar o pau, vou sair com os carros. Aí tá todo mundo andando de carro. Porque nesse momento aqui, 18 horas e 41 minutos, né? Famoso 19 para 7, a Marginal não devia ter carro nenhum. Eu estou errado, ô Garrafa? Não está errado não, Datena. Saiu agora há pouco o registro de lentidão da CT, 22 quilômetros, agora às 18 horas. Muito acima para a quarentena. Bom, daí eu não sei se